Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Luiz Bocalato, professor de espanhol do IAB Idiomas, que é uma empresa parceira da Interag e que desde 2017 vem fazendo um lindo trabalho aqui em Rosário preparando brasileiros para os exames de espanhol. Então nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre o que é o espanhol B2 e os certificados que são aceitos nas principais universidades argentinas. Antes de mais nada, vamos começar falando sobre a importância de falar espanhol. Vocês estão vindo para um país que fala espanhol, as aulas são nesse idioma e seus colegas também falam espanhol. Então aprender a língua não é só ter um certificado B2, e sim se comunicar bem dentro e fora de sala de aula. Então vamos começar entendendo o que é um nível B2. B2 é aquela pessoa que consegue falar com o nativo sem apresentar muita dificuldade e também consegue entender o nativo com tranquilidade. Isso quer dizer que você consegue participar de uma tutoria, de uma aula em espanhol, consegue entender o professor e também tirar dúvidas. Como que a gente faz para avaliar o nível B2? Cada prova tem as suas particularidades, mas o nível é igual para todas elas. Vamos então falar sobre a primeira prova, o CIELE. CIELE é uma prova internacional feita por 4 universidades, entre elas a Universidade de Buenos Aires. É um exame super reconhecido que você pode fazer tanto na Argentina quanto no Brasil. O IAB é um dos centros que avalia o CIELE, então você pode na cidade de Rosário fazer o CIELE com a gente. O que é essa prova? É uma prova única que vai do nível A1 básico até o nível C1 avançado. Isso quer dizer que durante todo o exame vão ter tarefas mais fáceis, com dificuldade média e bem difíceis. Nessa mesma prova, não existe aprovado ou reprovado, existe uma pontuação. Depende de cada universidade, essa pontuação pode variar. Na UBA, por exemplo, se você tiver mais ou menos 70%, 75% de resultado nessa prova, você está aprovado. Já na Universidade de Rosário, você precisa ter nível B2 em todas as habilidades. E nesse exame, você vai fazer 4 provas. Prova de compreensão de leitura, prova de compreensão auditiva, prova de expressão oral e prova de expressão escrita. Tudo no computador. O exame demora mais ou menos 3 semanas para ser corrigido, 3 semanas é o prazo máximo, e você recebe o certificado eletrônico. Qual que é a vantagem do CIELE? Que se você não passar em uma dessas 4 provas que eu falei, você refaz apenas essa parte do exame. E uma novidade interessantíssima. Devido à pandemia, o CIELE criou o CIELE remoto e escolheu alguns centros para poder aplicar esse exame. Nós do IAB fomos selecionados para aplicar isso. O que quer dizer o CIELE remoto? É uma prova com as mesmas características que você faz na escola, mas que você faz de casa. Isso quer dizer que à distância, nós do IAB vamos monitorar a sua prova, mas você faz de onde estiver. Você não precisa estar na Argentina nem ir até uma escola para fazer o CIELE. Você faz no conforto da sua casa, com a mesma qualidade de um exame presencial. Outro exame também aceito na cidade de Rosário é o exame DUCLE, que é a prova da própria Universidade Nacional de Rosário. Essa prova ela é de nível B. Isso quer dizer que, dependendo da sua pontuação, você é reprovado. Uma outra pontuação, você sai com nível B1, e se você tiver mais do que 70%, você é considerado um nível B2. O exame DUCLE ele é aceito apenas na cidade de Rosário. Se você vai para Buenos Aires ou La Plata ou outra cidade, o exame DUCLE não serve. As provas acontecem com convocatórias anuais determinadas pela universidade, normalmente mês a mês. Num contexto agora de pandemia, essas provas estão sendo feitas à distância. Vamos agora falar da prova mais importante do espanhol, que é o DELE. O DELE é o Diploma de Espanhol como Língua Estrangeira. É a prova mais reconhecida no mundo e que tem um peso maior. E é um exame que não tem vencimento. Uma vez que você faz essa prova, esse certificado você tem para o resto da vida. Porém, o exame dele só pode ser feito nas sedes do Instituto Cervantes pelo mundo, tem datas fixas para acontecer e demora de 3 a 8 meses para chegar ao certificado. Existem cidades no Brasil e na Argentina que aplicam o exame dele, mas pela questão de data, muitas vezes não é um exame conveniente para quem vem para a Argentina. Por fim, vamos falar do exame CELO, que é o exame de espanhol reconhecido pelo Ministério Argentino, seria o exame de espanhol da Argentina. Esse é outro exame também reconhecido pelas universidades de Buenos Aires e La Plata, mas que não serve para quem vem para Rosário. Os alunos que vêm para Rosário teriam que apresentar um DUCLE ou um CIELE. Assim como as outras provas, você tem compreensão auditiva,
compreensão de leitura, expressão oral e expressão escrita, e datas fixas para acontecer. Pode-se fazer em algumas cidades do Brasil e também na Argentina. Vamos então falar dos exames, mas agora focando nas faculdades. Começamos por Rosário. Se você vai estudar na cidade de Rosário, na UNR, você pode apresentar o exame Ciele Global, que envolve as 4 provas que a gente já falou, ou o exame Ducle nível B. Essas são as 2 provas que são aceitas na UNR. A Universidade de Buenos Aires, a UBA, aceita o Ciele Global ou o Ciele S5, que é uma prova que só tem expressão oral e expressão escrita. Além disso, para quem vai para Buenos Aires, pode apresentar o exame CELU, que a gente já falou, que é o Exame Nacional Argentino de Espanhol, e o exame SEI, que é da própria Universidade de Buenos Aires. Vamos falar agora de La Plata. A Universidade de La Plata aceita os certificados Ciele Global, o exame de Buenos Aires, o CELU, e também o certificado próprio deles que você pode fazer presencial na cidade de La Plata. Esses são os certificados que a universidade aceita. A gente falou sobre cada um dos exames, sobre o que é nível B2 e também o que as faculdades aceitam. Agora, o que se avalia numa prova de espanhol? Como eu mencionei antes, todos os exames têm 4 partes. Expressão oral, que é quando você vai falar, expressão escrita, são textos escritos, leitura ou compreensão leitora e compreensão auditiva. Vamos entender cada uma delas. A prova de expressão oral é onde você vai ter que falar com o examinador ou, no caso do Ciele, falar com o computador. Então se espera que você saiba se comunicar com o nível B2, já como uma pessoa que tem fluência nesse idioma. A prova de expressão escrita, por outro lado, quer saber se você consegue se comunicar escrevendo em espanhol, usando um espanhol formal, o que se espera de um nível B2. A prova de compreensão auditiva vai testar a sua habilidade de entender distintos sotaques, não só argentino ou espanhol, e também em diferentes contextos. Então, numa prova, por exemplo, de Ciele, vai ter de 3 a 5 sotaques diferentes. O mesmo acontece no CELU, no SEI e no Ducle da Universidade de Rosário. Por fim, a parte de leitura vai testar a sua habilidade de entender distintos textos e não só entender o que está escrito, mas realmente compreender o sentido do texto através de diferentes exercícios. O que varia de uma prova para outra é como essas tarefas vão ser cobradas, que tipo de exercícios vai haver e a quantidade de sotaques que vão se apresentar. Mas, no geral, todas seguem uma mesma regra, todas têm o mesmo parâmetro para avaliar se uma pessoa é ou não nível B2. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouco melhor toda essa questão de espanhol, de nível B2 e que tenha ficado um pouco mais claro. Mas se você ainda tem perguntas, se você tem dúvida, quer saber mais sobre os exames, entre em contato com a Interar ou com a equipe do IAB, segue a gente nas redes sociais e você vai estar sabendo tudo sobre o exame, datas, fazer inscrição, cursos, toda a informação necessária. E se precisar, a gente faz um outro vídeo. Obrigado!